Galera, hoje trago a continuação do controverso manhua. Sim, essa história gera debates acalorados, Madeline ou Ian? Em meio a esse relacionamento problemático, de que lado você está? Eu sei a escolha é difícil, mas compartilhe nos comentários, pois estou curiosa para saber. Se já assistiu às primeiras partes, pule para a continuação, prometo que será uma história incrível, aproveitem. Cut Recap traz o manhua, A Redenção do Conde Nottingham. A história começa com o som estridente de uma bengala tocando o chão. Quando um homem emergiu das sombras dirigindo-se à protagonista, ela confessou até sentir pena dele, mas ressaltou que não podia amá-lo. O homem, exibindo uma cicatriz no rosto, a encarou com um olhar sombrio, e questionou se ela o achava ainda mais assustador de perto. Mas num acesso de raiva, o homem a segurou pela mão, acusando-a de infidelidade, e indagando se a serpente do barão lhe prometeu amor. Apesar de sua intimidação, ela se manteve firme, afirmando que ele podia pensar o que quisesse. Contudo, ele advertiu Madeline que, independentemente de suas ações, ela ainda era sua esposa e ele seu marido. Mas Madeline, com lágrimas nos olhos, perguntou se ele realmente tinha o direito de se chamar assim, pois ela nunca foi tratada como sua esposa, e de forma contundente, ela anunciou o fim do casamento. Mas o homem reagiu surpreso e perguntou se ela realmente amava seu amante. Porém, seu marido afirmou que ela não podia escapar dele, mesmo na morte, mesmo que a casa amaldiçoada desmoronasse sobre eles. Madeline, inconformada, perguntou por que ele estava fazendo aquilo com ela, e após conseguir libertar-se dele, se virou e declarou que não ficaria mais naquela casa, porque viver trancada como um fantasma era algo que ela se recusava a fazer. E enquanto descia as escadas, Madeline expressava sua frustração por não aguentar mais ficar ali. No entanto, ela perdeu o equilíbrio e, aterrorizada, contemplou o seu fim iminente. Em sua mente, ela se voltou para a pergunta que seu marido havia feito antes, se ela amou seu amante. Mas como ela poderia se dar ao luxo de amar alguém, aquilo foi vingança e não amor. Vingança contra o homem que a manteve trancada em casa até que ela definhasse, essa foi a vingança dela contra Ian Nottingham. Madeline pensou que tudo aquilo terminava com a sua morte, e com lágrimas rolando pelo rosto, pensou que suportou uma vida infernal por 6 anos, apenas para ser lembrada como uma esposa desonrada e infiel. Sua última visão foi ver-o ajoelhado, chorando em desespero, e pensou sentir satisfação ao vê-lo destroçado, e antes de dar o último suspiro, abriu um leve sorriso ao perceber que causou a Ian um único momento de tormento e ficou satisfeita. Ela se preparou para ir para o inferno, viva ou morta. No entanto, quando ela abriu os olhos, não estava nem no céu nem no inferno, mas sim na mansão Hohenfeld, retornando aos 17 anos. Enquanto Madeline lia o jornal, era penteada pela empregada que lhe perguntava se ela estava se sentindo bem. Também comentou que nos últimos dias, ela estava agindo estranha, e que todos na mansão estavam preocupados que poderia ser algo sério. Então Madeline presumiu que nos últimos 3 dias agiu como uma louca, alternando entre episódios de risos e lágrimas, mas ela tranquilizou a empregada dizendo que agora estava tudo bem. Porém a empregada ficou intrigada ao ver Madeline lendo o jornal, e indagou se algo a preocupava, ao que ela respondeu que não. Madeline relembrou que foi em 1914 que sua tragédia se iniciou. Após o falecimento de sua mãe, ela e seu pai ainda levavam uma vida relativamente feliz. Porém, seu pai estava obsessivo em perseguir um estilo de vida luxuoso, e ela não se interessava por nada além de vestidos elegantes, desprezando quaisquer acontecimentos mundanos. Logo, era natural que os dois não conseguissem acompanhar as mudanças da época, e na fatídica noite em que perderam toda a sua fortuna em um negócio fracassado, seu pai decidiu pôr fim em sua própria vida, devido à insuportável desgraça. Contudo, em sua última carta, ele não mencionou sequer uma palavra de preocupação para com sua própria filha, menos ainda o que uma garota desprovida de dote faria. E foi assim que ela acabou se casando com o Conde Ian Nottingham, um homem que ela não conhecia, mas mesmo assim, foi uma oportunidade milagrosa para alguém como ela, se a guerra não o tivesse destruído tão severamente. No entanto, ambos se arrastaram para as profundezas do desespero, e o casamento terminou em tragédia. Mais tarde, enquanto Madeline passeava pelo jardim, ela ponderou estar com 17 anos de novo, e em breve, eles perderão toda a fortuna. Mas se ela impedir seu pai de investir no negócio, talvez consiga mudar o futuro deles. Entretanto, o tolo do seu pai está viajando pela Europa, quando eles deveriam estar cuidando das despesas, e lembra-se do quão chocante foi não ter sido mencionada na última carta escrita por ele. Quando de repente, ela escutou uma voz chamando seu nome, e quando se virou, ficou surpresa ao ver seu pai, que lhe perguntou se ela estava ali para lhe dar boas-vindas, e achou gentil da parte dela.
Em seguida, convidou-a para entrar na carruagem. Ela estendeu a mão para ele, enquanto pensava que uma parte dela sentiu a sua falta, afinal ela cresceu sem precisar de nada, e por isso, sentia gratidão. Então ponderou que não podia desperdiçar sua segunda chance, buscando uma maneira de sobreviver nos tempos turbulentos que viriam, mas o mais importante era evitar a todo custo se envolver com Ian Nottingham. Enquanto ajudava Madeleine a entrar na carruagem, seu pai diz à filha que há um convidado especial. Em seguida, dirige-se ao convidado, informando que irá apresentar-lhe sua filha. Madeleine arregalou os olhos ao ver o convidado, enquanto seu pai, todo empolgado, chamava pelo mestre Nottingham. Enquanto conversavam, o barão indagou a Ian sobre o andamento de seus negócios na cidade, preocupado com a possibilidade de o convite ter interferido em sua agenda apertada. No entanto, Ian assegurou que tudo estava sob controle, deixando o barão satisfeito com a resposta. Enquanto observava Ian, Madeleine lembrou-se que em sua vida anterior, ele estava em Londres nessa época, e por isso, não teve a oportunidade de conhecê-lo antes. As dúvidas invadiram a mente de Madeleine, que não conseguia acreditar que era o mesmo Ian, já que em seu passado, ele era uma pessoa fria e arisco, e recordou-se de um momento em que ele explodiu em fúria, quebrando um copo de vidro e ordenando que ela nunca mais o tocasse, deixando-a aterrorizada e sem entender o que havia feito de errado. Madeleine então o encarou, e pensou que ele era assim, mas Ian percebeu que ela o observava, e sorriu gentilmente para ela, deixando-a surpresa ao ver seu semblante sereno, e ficou constrangida. O barão comentou que ouviu dizer que ele apreciava montar a cavalo, ao que ele respondeu com um sorriso que sim, especialmente de corridas. O barão ficou admirado com o convidado, e elogiou o seu refinado gosto. O que deixou Madeleine ainda mais confusa, uma vez que o homem à sua frente não mancava, cavalgava e não estava gritando, tornando-se impossível de ser o Ian que ela conheceu. Vida passada de Madeleine, 22 anos. Enquanto ela estava sentada à beira da cama, aguardando a cerimônia de casamento, uma evidente tensão era notória em seu rosto. Quando indagada pelo mordomo sobre estar nervosa, ela respondeu que sim. Então, ele tranquilizou-a, dizendo que o conde era um homem bom e que ela não precisava ficar assustada. Contudo, Madeleine revelou não estar com medo, mas sim preocupada em não se tornar uma boa esposa para ele. Em sua mente, pensou que não sentiu aversão ao conhecê-lo, e mesmo que não houvesse amor entre eles, desejou sinceramente que tivessem um bom casamento. E se lembrou que havia prometido ser sua luz, sua proteção, uma fiel aliada para ajudá-lo a se curar, uma esposa sábia e virtuosa. No entanto, todas essas esperanças foram destruídas na noite do casamento, quando ele não apareceu no quarto, nem na noite seguinte, nem no dia seguinte. Em outra ocasião, enquanto ela caminhava pelos corredores da mansão, deparou-se com ele e tentou se aproximar, mas ele a ignorou, passando por ela sem sequer responder à sua saudação. Então ela abaixou a cabeça e sentiu a presença gélida e distante dele. Todas as refeições eram solitárias, com lugares vazios à mesa, pois ele se recusava a passar qualquer momento ao lado dela. Mas um dia, enquanto tomava chá sozinha, Madeleine se indignou e resolveu procurá-lo. Enquanto ele examinava documentos em seu escritório, Madeleine perguntou se ele havia esquecido de sua existência, e sem sequer olhar para ela, respondeu que não. Foi então que ela fez uma carranca e disse que estava entediada de sua solidão. No dia seguinte, o mordomo lhe entregou um cachorrinho, dizendo-lhe que era presente do conde. O bichinho estava tremendo de medo, então ela se aproximou e se agachou na altura dele, pensando que Ian lhe comprou um cachorrinho para mantê-la entretida. Ela ficou pensativa e fixou seu olhar nele, quando de repente, o cãozinho lambeu a ponta de seus dedos, como se quisesse receber carinho, fazendo-a se surpreender e se emocionar, pensando que ela e o cachorrinho tinham muitas coisas em comum. Então ela o abraçou carinhosamente, dizendo que ele sentia tanto medo quanto ela, mas seus pensamentos são interrompidos quando seu pai avisou que eles haviam chegado. O barão, com um semblante brilhante, apresentou com entusiasmo a Ian a mansão Hohenfeld, comentando que foi construída no estilo renascentista e que era uma vista rara naquelas regiões. Em seguida, o mordomo recepcionou o barão perguntando-lhe se ele havia feito uma boa viagem, ao que ele respondeu que sim, e avisou que eles tinham um convidado especial, pedindo-lhe que preparasse o melhor chá. Também aproveitou e pediu para sua filha apresentar a mansão a Ian, que respondeu que não estava se sentindo bem. Enquanto Madeleine lançava um olhar para Ian, seu pai disse que se era assim, pediu que mais tarde tocasse piano para eles. Mas Ian percebeu o olhar dela sobre ele e achou curioso. Madeleine respondeu seu pai, dizendo que gostaria de descansar. No entanto, seu pai insistiu dizendo que o convidado era especial, mas Ian falou que por ele estava tudo bem.
Então ele gentilmente fez reverência a ela, e disse que foi um prazer conhecê-la. Madeleine se desculpou e pediu licença para ele. Contudo, ela pensou que Ian estava bem ali à sua frente, porém, era sua versão ainda não destruída pelo infortúnio, e quando esse pensamento lhe ocorreu, se perguntou se ela deveria intervir na vida dele e certificar-se de que sua vida fosse melhor. Mas ela suspirou, e se indagou se já não havia sofrido o suficiente com ele, e pensou que o destino deles já estava condenado, e por isso, eles não deviam nunca mais cruzar os caminhos, e enquanto dava as costas, decidiu que isso seria o melhor para eles, desejando que esse encontro fosse o último. Depois de alguns dias, Madeleine concentrou-se em avaliar as finanças da mansão, e ponderou que seria necessário vender a propriedade e o terreno antes do início da guerra. Caso cuidassem bem dos gastos e se mudassem para uma área rural, eles conseguiriam sobreviver. Enquanto ponderava sobre o que fazer, seu pai bateu à porta, perguntando-lhe se podia entrar. Ela respondeu sorrindo que sim, e falou que estava prestes a ir vê-lo mesmo. Enquanto bebiam chá, seu pai colocou sobre a mesa um envelope, dizendo que era um convite de Londres, e que ela já estava na hora de fazer sua estreia na sociedade. Ela fixou seu olhar no convite, e suspirou pensando que não era hora para isso, e perguntou a ele se ela realmente precisava ir, mas seu pai ficou tenso com a pergunta dela, e perguntou se ela estava infeliz. No entanto, ela ficou confusa com a pergunta dele, mas ele explicou que ela passava o tempo inteiro lendo livros e se importando com os gastos. Além disso, insinuou o desejo de não casar-se, mas ela respondeu que nunca disse que não casaria. Contudo, o barão argumentou que se recusar a fazer a estreia na sociedade é o mesmo que recusar-se a se casar, e adiantou que eles até têm estadia para eles ficarem em Londres. Nesse momento, ela largou sua xícara e sugeriu que ele vendesse a mansão, mas ele não reagiu muito bem, e exclamou para ela não ser ridícula, porém ela continuou, e disse que era para ele esquecer de investir dinheiro no negócio de vinho. Mas a voz de seu pai falhou ao perguntar como ela sabia sobre o negócio dele, e furioso, falou o quão dissimulada e decepcionante ela era em ter lido as suas cartas, e avisou para ela ficar longe dos seus negócios, pois tais assuntos não eram adequados para uma garota. Mas ela o encarou com um olhar gélido, e calmamente segurou o convite na mão, dizendo que se ele investisse o dinheiro no negócio do vinho, ela jamais colocaria os pés na alta sociedade, e que também não se casaria. Enquanto seu pai ouvia perplexo, Madeleine sorriu e falou que se ele continuar a ser teimoso, ela não hesitará em se tornar freira. Seu pai, aborrecido, levantou-se do sofá, e com o corpo trêmulo, a colocou de castigo até que ela pedisse desculpas. Tempo depois, durante o baile, Madeleine perguntou ao seu pai se ele havia queimado todos os contratos. Ele afirmou que sim e disse que ela mesma viu quando ele queimou os documentos, mas ela perguntou se ele não escondeu nenhuma cópia. No entanto, seu pai ficou ansioso com as perguntas dela, e disse que não tinha motivos para mentir. Ele também ficou inquieto porque Madeleine já havia rejeitado 6 propostas para dançar. Então ela abaixou a cabeça e disse que ainda não tinha certeza com quem iria dançar. Ele mordeu os lábios e falou enquanto encarava sua filha, que ela tinha o dever como Hohenfeld de se casar bem e apoiar a família. No entanto, em sua mente, Madeleine pensou que de qualquer forma, a temporada de eventos sociais seria arruinada pela guerra, e jurou que não faria novamente o papel de boneca manipulada, e que desta vez, ela é quem iria escolher seu futuro. Contando que ela pudesse manter eles longe da ruína, deverão encontrar o caminho certo. Também pensou em continuar a tocar piano, e conseguir um emprego depois da guerra, e quem sabe um dia, sentir orgulho de seu trabalho. Enquanto ela estava distraída pensando sobre o futuro, alguém a observava à distância e se movia na direção dela. Subitamente, Ian se aproximou e afirmou que ela parecia entediada com as festividades, provocando surpresa em Madeleine, que ficou sem palavras diante dele. E tentando desconversar, Madeleine negou que fosse verdade, então, perguntou a ele se não lhe parecia estranho ver todos dançando, ao que Ian respondeu que nada era estranho, e que todos pareciam se divertir. Porém, Madeleine argumentou que era angustiante ver todos distraídos quando o futuro era completamente desconhecido. Ian sorriu e falou que talvez ela estivesse correta, e servindo-se de uma bebida, comentou que ninguém tem ideia do que o futuro lhes reserva, e que nem sequer podem se aventurar a adivinhar. E gentilmente, Ian indagou a ela se eles não deveriam aproveitar o presente enquanto ainda podiam, e pediu que ela relaxasse um pouco, pois negar-se a desfrutar o presente não impedirá o futuro de ocorrer. Porém ela o encarou pensativamente e virou-se de repente, dizendo que estava tranquila, mas achava que aquelas festas eram sem sentido e uma perda de tempo, afirmando que não era isso que ela desejava para sua vida.
Enquanto ele escutava atentamente suas palavras, ele esboçou um sorriso sutil, e perguntou a Madeleine se dançar com ele era o que ela queria, mas ela ficou confusa, e perguntou o que ele falou. Então Ian a chamou carinhosamente de querida, e perguntou se ela daria a ele a honra de dançar. No entanto, Madeleine assustou-se com esse convite repentino, e convenceu-se de que não tinha a obrigação de salvar ninguém, enfatizando que não sentia a necessidade de salvar ele, e nunca duvidou que devia usar essa segunda chance de viver, para se manter o mais distante possível dele. Contudo, enquanto encarava a mão estendida, sentiu o peso de sua consciência, pois sabia que se não fizesse nada, ele seria enviado para a guerra, e coisas terríveis aconteceriam com ele, e seu corpo e espírito se quebrariam. Então, pensou que apenas um pequeno empurrão na direção certa deveria servir, e se puder mudar a vida dele para melhor, mesmo que seja só um pouco, seria o suficiente. Momentos antes, durante uma reunião entre Ian e seus amigos, um deles se voltou e apontou o charuto em direção a Madeleine. Ele comentou com o jovem sentado à sua frente, que já tinha presenciado a senhorita rejeitar 6 ofertas para dançar. E refletiu que apesar de ela ser uma debutante na sociedade, não parecia desesperada para se casar. Esse fato chamou a atenção de Ian, que lembrou-se de que ela era a filha do barão, e achou interessante. No entanto, o homem com o charuto perguntou se deveria falar com ela, enquanto seu amigo retrucou que não seria apropriado. E enquanto eles debatiam, Ian largou sua xícara, e afastou o cavaleiro e a ideia dele ir procurar ela. O jovem não gostou e protestou, enquanto o outro amigo comentou que jamais imaginou que veria o dia em que Ian se aproximaria de uma senhorita por vontade própria. Enquanto Ian e Madeleine dançavam, sussurros sobre eles ecoavam pelo salão, curiosos sobre a moça que já estava na 4ª dança acompanhada do mestre Nottingham. De repente, Ian perguntou a Madeleine se ela estava bem, porém ela ficou confusa e perguntou por que ele disse aquilo. Então ele falou que as mãos dela tremiam intensamente. Também observou que o modo como ela olhava transparecia como se ela sentisse piedade por ele. Mas na mente dela surgiam dúvidas: deveria contar a ele tudo ou simplesmente soltar sua mão e nunca mais olhar para trás? No entanto, ela estava distraída quando ele a puxou repentinamente, alertando-a para ter cuidado, enquanto pétalas de rosas vermelhas flutuavam no ar. Enquanto observava as rosas, ela imaginou que caso o destino os cruzasse novamente, poderia passar anos solitária e retomar uma vida de miséria. Madeleine, 26 anos. Enquanto cuidava de seu jardim de rosas vermelhas, certa vez, percebeu que faltavam flores nele, e se perguntou quem havia feito aquilo, pois todos sabiam o quanto ela cuidava de seu jardim. Então perguntou ao seu cachorrinho Cory se tinha sido ele quem pegou as rosas. Enquanto se divertia, Madeleine falava que achava que ele até poderia ter comido a rosa, mas não tinha como ele cortar uma rosa tão bem. Ela abaixou a cabeça pensativa e esboçou um leve sorriso, ponderando que quem quer que tenha sido, esperava que a sua rosa lhe trouxesse alguma felicidade. À noite, uma forte tempestade atingiu a mansão, e Madeleine, debaixo da chuva, procurava desesperadamente por Cory, mas a empregada pediu para ela entrar porque poderia ficar doente. O mordomo também disse que ela deveria voltar para dentro, que depois que a chuva passasse, ele mesmo iria procurá-lo. No entanto, ela fortemente recusou, e mandou eles entrarem, que ela iria procurar por seu amigo. O mordomo argumentou que não poderia deixá-la para trás, mas Madeleine estava com raiva, e falou que ele não estava preocupado com ela, e sim com o que o conde poderia dizer. De forma inesperada, Ian surgiu diante deles, e enquanto olhava para Madeleine, falou para ela voltar para a mansão. Porém ela protestou angustiada, dizendo que poderia acontecer algo ruim com Cory. Mas Ian falou num tom hostil, para ela esquecer isso, pois ele era só um animal. Além disso, não podia permitir que alguém se machucasse procurando por um cachorro. Nesse instante, ela cerrou os dentes e, em lágrimas, bradou como ele podia dizer aquilo, ressaltando aos berros que Cory tinha sido um presente dado por ele, seu único amigo, o único que se importava com ela em toda a mansão. Mas aparentemente, ele não se comoveu com as lágrimas dela, e tocando em seu ombro, repetiu para ela voltar para dentro. Após relembrar seu passado, Madeleine é interrompida de seus pensamentos, quando Ian toca em seu ombro, perguntando se ela estava bem. No entanto, ela afastou sua mão dizendo para não se preocupar. Assim ela falou que gostou do tempo em que passaram juntos, e se despediu desejando-lhe boa noite. Contudo, Ian achou repentino da parte dela e tentou chamá-la, mas foi ignorado. Após sua saída, Ian ponderou que ela não baixou a guarda mesmo depois de 4 danças, e sorrindo, falou que ficou um pouco desapontado.
Mais tarde, durante o banquete, Madeleine sabia que não conseguiria evitar Ian completamente, ainda mais no pequeno mundo da alta sociedade. Mas isso não significava que ela esperava estar sentada em frente a ele, e pensou que especialmente ela não queria se envolver na briga dos irmãos. Isso porque durante o jantar, os convidados presenciaram a discussão entre Ian e sua irmã Isabel, que bradava enquanto batia na mesa, como ele podia falar tais coisas. Entretanto, Ian calmamente falou à sua irmã para ela não ser tão emocional, e pediu para ela baixar a voz, argumentando que era por essa razão que ela continuava sendo manipulada por um homem de classe inferior. Contudo, sua irmã ficou furiosa e perguntou se ele disse classe inferior. Enquanto Madeleine observava curiosa a irmã dele, lembrou-se que na sua vida passada, Ian não tinha nenhum parente vivo, pois seu irmão mais novo, Eric, perdeu a vida durante a guerra, e sua irmã, Isabel, em um acidente de carro antes da guerra. Na época do ocorrido, houve um rumor de que o acidente foi intencional, e aparentemente, ela estava com um homem de status muito inferior, e não capazes de superar o preconceito da sociedade, decidiram tirar suas vidas juntos. Então Madeleine pensou que se os irmãos de Ian estivessem vivos no passado, talvez ele não fosse um homem tão quebrado, porque na época em que sua irmã faleceu, Ian nunca tocou nas coisas dela e as manteve como estavam, como se quisesse se lembrar de seu arrependimento. Então presumiu que ele tinha um forte apego por Isabel, principalmente pela maneira como reagiu. No entanto, agora eles estão praticamente na garganta um do outro. Então Isabel se levantou da mesa e gritou para Ian que ele é quem era um homem de classe inferior, mas Ian pediu para ela se sentar, enquanto perguntava para onde ela estava indo. Contudo, Isabel negou-se a sentar, dizendo que estava farta daquilo tudo, porque estar com ele era sufocante, e terminou falando que não queria mais morar em um lugar como aquele. Nesse momento, Madeleine congelou ao escutá-la, porque se lembrou que também foram as suas últimas palavras antes de morrer, e recordou dos jornais que publicaram o acidente dela. Assim, ela sentiu um forte calafrio em seu corpo, e perguntou se era hoje que ela iria sofrer o acidente. Enquanto se levantava para buscar Isabel, George, de forma desajeitada, notou que os irmãos estavam se desentendendo muito, mas Madeleine estava apreensiva, e se apressou em levantar, pedindo licença, e afirmando que não iria demorar. No entanto, George a chamou, e foi nesse exato momento em que Ian lançou um olhar curioso em sua direção, se indagando para onde ela estava indo tão apressada. Madeleine desceu correndo as escadas, gritando por Lady Isabel. Subitamente, ela alcançou e segurou seu braço, porém, Isabel não estava bem e se desculpou, afirmando que precisava partir. Madeleine então implorou para que ela não fosse, e perguntou se ela iria se encontrar com seu amante. No entanto, Isabel arregalou os olhos surpresa. Ela virou-se furiosa, e gritou se Madeleine os espionava esse tempo todo. Porém a prota negou, mas Isabel puxou o braço e afirmou que era óbvio que ela a espionava, pois sabia que existia todo tipo de mulheres sem vergonha ao redor de seu irmão. Enquanto exibia uma carranca, Isabel indagou se ela realmente acreditava que aquilo faria Ian percebê-la. No entanto, Madeleine não desistiu, e bradou se ela encontraria o Sr. Milov. Neste momento, Isabel hesitou, e questionou como ela sabia sobre ele. Madeleine assegurou que ela não precisava se preocupar, pois não contaria a ninguém. Além disso, ela afirmou que não tinha conhecimento algum sobre socialismo ou qualquer variação da palavra. Todavia, Isabel perguntou se ela não era uma informante do seu irmão. A prota disse que era claro que não. Madeleine suspirou e achou um absurdo, afirmando que o Conde Nottingham era um excelente cavalheiro, ainda que teimoso. Isso fez Isabel dar de ombros e dizer que não o chamaria de cavalheiro. Entretanto, Madeleine também salientou que ele era hábil em manipular os outros, o que levou Isabel a ponderar um pouco e deduzir que eles eram bastante íntimos. A protagonista segurou a mão dela e afirmou que sabia por experiência própria. Em seguida, ela praticamente suplicou, dizendo a Isabel que ela não precisava se envolver na teimosia e no controle do seu irmão. Então, ela baixou a cabeça e relembrou que uma vez esteve presa sob a autoridade de um homem, e isso arruinou a sua vida, e lamentando-se, falou que até andou por um caminho sem volta, simplesmente por raiva. Madeleine pensou que quando segurou a mão de Isabel, não estava preocupada em se envolver com Ian novamente, porque tudo o que ela queria era salvar aquela garota, a jovem que ficaria cega pela raiva e não conseguiria ver sua própria desgraça. E ainda segurando a mão de Isabel, Madeleine afirmou que podia parecer que não havia outra saída, mas isso não era a verdade. E com uma expressão preocupada, disse a ela que existem muitos caminhos que ela ainda não tentou, deixando Isabel pensativa.
Então a garota disse que estava tudo bem, mas pediu para Madeleine largar sua mão. Enquanto isso, Ian observava as duas e elas o percebem. Ele notou que Madeleine segurava as mãos de sua irmã e achou estranho. Então, ele desceu as escadas e pediu a Madeleine que deixasse o assunto entre sua irmã e ele, pedindo licença. No entanto, Isabel segurou a prota pelos braços e perguntou o nome dela. Quando ela respondeu, Isabel anunciou ao seu irmão que ficaria com a senhorita Madeleine. Surpreendido, o irmão disse a Isabel que ela estava sendo rude com a senhorita recém-conhecida. No entanto, Isabel respondeu que era uma socialização e que ele deveria ficar fora disso. Nesse momento, Madeleine se perguntava por que estava no meio daquela confusão e pediu para a garota soltar seu braço, mas ela retrucou dizendo que foi ela quem segurou sua mão primeiro. Ian alertou Isabel que as ações têm consequências e disse a Madeleine que não sabia como ela tinha conhecido sua irmã, mas seria inconsequente ela se envolver nos assuntos familiares dos outros. Ela olhou surpresa, enquanto Isabel murmurou que ele não era o seu pai. Madeleine ficou incomodada e pensou que sabia que não haveria agradecimento por confortar a irmã dele, mas não esperava uma reação daquelas. Após alguns dias, enquanto folheava os jornais, a prota pensou que no passado, os jornais estavam cheios de artigos sobre Isabel, e sentiu-se aliviada por não encontrar nada sobre ela, assim, deduziu que ela estava bem. Sentada no sofá, ela refletiu sobre sua vida passada, e pensou que ninguém conseguiu parar Isabel, e se perguntou se essa briga foi a última vez que Ian viu sua irmã, e lembrou-se da vez que o Ian explodiu em fúria por ela ter tocado o piano dela. Então ponderou que logo depois daquilo, ele a presenteou com um piano, talvez essa tenha sido sua maneira de se desculpar. Mas, logo Madeleine desviou sua atenção para os próximos eventos sociais, sendo o próximo a acontecer na propriedade de campo da família Collatre. Dias depois, Madeleine foi a um evento social, e olhou ao seu redor e notou que Ian não estava, o que significava que talvez ela pudesse conhecer alguém novo. Nesse momento, George se aproximou sorrindo, e estendeu a mão para ela. Inicialmente ela hesitou, mas acabou cedendo. Ele ficou animado e comentou que a festa valeu a pena só para ter o prazer de acompanhá-la. George então perguntou se ela já tinha visitado Viena, e falou que a cidade era moderna e inovadora, uma maravilha, e achou que combinava com ela. Enquanto se servia de uma bebida, comentou sobre como estar em Viena fazia parecer que a humanidade iria definitivamente avançar. Ela concordou sem graça, mas refletiu que em breve Viena seria devastada pela guerra. Quando George estava entregando a bebida para Madeleine, uma mão interrompeu o movimento pegando a taça e expressando incerteza sobre o que ele afirmou. Ao olhar para o responsável, Madeleine viu que era Ian acompanhado por Eric e Isabel. Madeleine apertou o punho e pensou que Ian não era o único presente ali, Eric e Isabel também estavam. Assim que notou a protagonista, Isabel a encarou em uma postura defensiva. Logo em seguida, Madeleine ouviu George perguntar a Ian se ele discordava de sua teoria, mas foi Eric quem respondeu, dizendo que não estava convencido de que a humanidade continuaria a crescer pacificamente. Ian acrescentou que os seres humanos eram criaturas egoístas e fazia parte de sua natureza buscar competição e destruição, e que por essa razão, foram capazes de progredir ao longo da história. Então, George perguntou se ele estava dizendo que o poder militar levava ao progresso, e em resposta, ele afirmou que a reforma tende a estar de mãos dadas com a violência. George ficou ansioso e perguntou se ele achava que haveria outra guerra, e salientou que o mundo nunca esteve tão globalizado economicamente como agora. No entanto, Ian foi enfático em discordar, e esclareceu que se fosse necessário, outra guerra aconteceria. Após notar que Madeleine o observava, ele virou-se para ela e com um semblante amigável, perguntou sua opinião sobre o assunto. Ela vacilou em responder e indagou se ele se referia ao progresso, e respondeu que concordava que a força militar levou à inovação, contudo, questionou se ele podia justificar tanta morte e miséria em nome do progresso. Porém Madeleine defendeu que era por causa de pessoas que acreditavam na necessidade do mal, que as guerras eram travadas. Ele lançou um sorriso pretensioso, e disse que entendia, e falou curioso que então era isso que ela acreditava, mas neste momento, todos a olharam. Após isso, todos silenciaram, e Madeleine se perguntou se foi muito sincera. Eric ergueu a mão e falou que achava que não conseguia acompanhar toda aquela conversa de política, e indagou se alguém iria a Wimbledon assistir ao tênis esse ano. Então George perguntou se eles ainda jogavam tênis. Em resposta, Eric disse que Ian era tão bom que ele estava tentando se inscrever nas duplas masculinas. Enquanto ela se levantava, Eric comentou que Ian estava sendo muito humilde. Ian percebeu que Madeleine se levantou e saiu de fininho e achou graça. A prota escapou para a sacada pegar um ar,
e ponderou que não pretendia discordar de Ian tão abertamente, mas ele não ficou chateado com isso, pelo contrário, ela sentiu um arrepio ao perceber que na verdade, ele parecia satisfeito. Quando de repente, ela olhou para baixo e viu Isabel acompanhada, e concluiu que só podia ser seu amante. Madeleine então resmungou que eles pareciam tão apaixonados, e pensou que também desejaria ter experimentado um amor assim. Contudo, enquanto estava perdida em pensamentos, Ian se aproximou e chamou por Madeleine. Ela virou-se de repente, e vacilou ao pronunciar seu nome, então ele perguntou se poderia ter uma palavra com ela. Nesse momento, ela se atrapalhou e pensou que se ele chegasse mais perto, iria avistar Isabel. A chegada de Ian a surpreendeu, e nervosa, Madeleine quase colidiu com ele. Após esse constrangimento, ele ficou com as bochechas coradas e expressou surpresa diante da inesperada proximidade dela. Mas limpou a garganta e se reajustou, então falou que queria conversar com ela a respeito do que aconteceu da última vez. Ian explicou que era sobre Isabel, e admitiu que foi errado repreendê-la, contudo, ela olhou de relance para Isabel e seu amante, e respondeu que entendia, que era apenas preocupação com a irmã. Após isso, passou rapidamente por ele dizendo que estava bem, e pensou que Isabel estava quase sendo pega, e considerou tirar ele dali. Madeleine o convidou para voltarem para dentro, porém nesse momento, Ian ficou pensativo com a atitude dela. Então ele pensou um pouco antes de falar, e disse que ela o confundia já há algum tempo, porque ela passava a impressão de não gostar dele, mas acabou ponderando que na verdade, parecia desprezá-lo. Com o punho fechado, Madeleine ficou incomodada por ele falar em desprezo, mas ele disse que não sabia ao certo, talvez fosse apenas sua imaginação. No entanto, confessou que rezava para que o desprezo dela não fosse tão profundo. Falou também que poderia ser uma perda para ambos, pois não tinha como saber o que o futuro lhes reservava. A prota repetiu o que ele falou sobre o futuro desconhecido e ressaltou que isso também poderia implicar em infortúnios. Ela disse para ele ir na frente, pois ela iria ficar e aproveitar a paisagem um pouco mais. Ian sorriu e disse que ela realmente não lhe dava nenhuma abertura, e respondeu que iria respeitar o desejo dela e se retirar. No entanto, foi enfático ao dizer que ele não iria mais recuar. Ela o encarou e por algum momento, pensou no casal que estava tendo seu encontro romântico, e se perguntou o quão ridículos eles deviam parecer diante dos amantes apaixonados. Ponderou que eles achariam Ian risível por considerar a obsessão como amor. Entretanto, ele estava diante dela, como se quisesse protegê-la do vento, tudo enquanto lançava sua sombra escura sobre ela, então concluiu que não poderia permitir que ele aumentasse suas esperanças. Madeleine, 25 anos. Sentada na beira da cama diante de seu cachorro Cory, Madeleine se perguntou por quanto tempo mais ela conseguiria viver daquele jeito, e chorando, se perguntou se ela viveria ali até morrer. No entanto, sua angústia se direcionou ao Cory, e se indagou o que aconteceria com ele após ela se for, e o mais importante, o que ela faria se ele partisse antes dela. E ponderou que se ele a deixasse para trás naquele lugar, poderia enlouquecer. Porque ela tinha que viver como um fantasma. E se ela ficasse presa ali mesmo na morte? Então Madeleine levantou-se bruscamente, e Cory se inclinou gemendo para ela, mas Madeleine o tranquilizou e falou que ele não devia se preocupar com nada. Na manhã seguinte, o conde estava em seu escritório, quando recebeu o relatório do mordomo. Após ouvi-lo, pausou o trabalho e perguntou o que a esposa dele tinha feito, como se não tivesse entendido o que o mordomo lhe informou. Ele hesitou antes de falar, e repetiu que a esposa dele havia deixado a mansão durante a noite. Após escapar da mansão e chegar a Londres, Madeleine saboreou sua liberdade ao ir ao cinema. Mesmo ali, a realidade de sua liberdade parecia inacreditável. Estava em um cinema em Londres, mas seu coração batia forte pela fuga bem-sucedida, ou porque não sabia ao certo o que estava fazendo. Contudo, cruzou as mãos nervosa ao imaginar o caos que sua fuga deve ter causado na mansão, e pensou em como Ian devia estar se sentindo. Estaria feliz por se livrar dela, ou estaria triste com sua partida. Enquanto observava um casal à sua frente, o cinema exibia A Criança, com Charlie Chaplin, narrando a história do vagabundo que encontra e cria uma criança abandonada pela mãe. Sem compreender o que estava sentindo, apertou os lábios e criticou o filme, se perguntando por que o vagabundo fazia tanto pela criança se nem ao menos era seu filho de verdade. Não compartilhavam nem uma gota de sangue, e ainda assim, eram uma família. Mas do nada, lágrimas brotaram de seus olhos e ela sentiu uma emoção transbordar seu coração, ao ver a cena da criança e do vagabundo abraçados e felizes, e percebeu que na verdade aquela cena representava o que ela buscava em sua vida.
Em seguida, Madeline chegou onde estava hospedada e se desculpou por deixar Corey sozinho, e após servir comida a seu amiguinho, comentou animada que o filme tinha sido muito divertido, com as pessoas se movimentando na tela. Porém, Madeline ficou preocupada com a comida do Corey que acabou e perguntou onde poderia comprar comida para ele. Ela se olhou no espelho e percebeu que seu vestido estava sujo, e pensou como ela iria lavar suas roupas. Neste instante, ela escutou batidas na porta, e um funcionário avisou que um telegrama havia chegado para ela. Madeline ficou chocada e pensou que não fazia nem um dia que ela estava fora de casa, então reuniu coragem e com as mãos trêmulas, pegou o telegrama. Era de Ian, que informava que ele estaria aguardando-a na estação, mas quando ela achou que finalmente tinha escapado, pois fez todo o caminho até Londres, estava redondamente enganada. Com isso, inexplicavelmente Madeline fez uma expressão sombria, se perguntando por que diabos ela estava se sentindo aliviada. No presente, de volta à festa, Madeline enquanto está sentada se sentindo sonolenta, sua mente está agitada, pensando se existe uma maneira de viver confortavelmente sem herança ou casamento. Neste momento ela fechou os olhos por uns instantes e de repente, sentiu o toque de uma mão em sua testa. Quando abriu os olhos, deparou-se com Ian em sua frente. Ele observou que frequentemente ela parecia estar cansada, e após sentar, falou que talvez o ar de Londres não estava lhe fazendo bem. Ela confirmou que o ar realmente não estava bom, porém a causa de seu cansaço era em razão dos estudos noturnos. Ele perguntou se ela estava estudando grego antigo ou algo similar, mas Madeline sorriu, e respondeu que talvez fosse mais semelhante a uma tragédia grega, e explicou que estava estudando uma forma de evitar um destino inevitável, o que fez ele ficar curioso. Ela demonstrou ficar envergonhada, mas em resumo, disse que estava contemplando como iria se sustentar. Ele pensou um pouco e falou que isso não parecia o que uma jovem nobre deveria se preocupar, e perguntou se era por causa do pai dela. Então ela sorriu sem graça, e disse que até em Londres os hábitos de seu pai eram conhecidos, mas rapidamente ele se desculpou por sua indiscrição. No entanto, ela falou que ele não precisava se preocupar, declarando que na verdade tinha que estar preparada para o pior. E então aconselhou ela a encontrar alguém para resolver os problemas para ela, ao invés de agonizar sozinha, recebendo como resposta um sorriso dela, dizendo que talvez seja isso que a maioria das pessoas faria. Madeline abaixou a cabeça e falou a maioria das pessoas, e lembrou-se do passado quando ela recebeu o telegrama dele, contudo, revelou para ele que seu desejo era não depender de ninguém. A prota perguntou a Ian se por acaso ele já havia se odiado tanto a ponto de desprezar os outros também. Entretanto, Ian ficou confuso, e perguntou surpreso por que ele se odiaria, mas ela não esperava ouvir isso dele. E neste momento, ela soltou uma risadinha que logo virou uma risada alegre. Ele percebeu que foi a primeira vez que a viu sorrindo, e surgiu um leve rubor em suas bochechas. Então Madeline pediu desculpas por ter sido rude, mas ele virou-se de repente para esconder seu rosto, e falou para ela não se preocupar, porém Madeline revelou que achava a confiança dele realmente admirável. Mas subitamente George abriu a porta, e com uma expressão aflita, chamou por Madeline e disse sentir muito, mas o pai dela havia falido, e nesse momento, ela lançou um olhar angustiado. Sem hesitar, ela correu aflita até a mansão, e assim que chegou, indagou a criada sobre o paradeiro de seu pai. Ao saber que ele estava no quarto, procurou saber desde que horas, e descobriu que ele estava desde o meio-dia. A prota ficou ainda mais angustiada, e rapidamente dirigiu-se ao quarto, e sem pensar duas vezes, abriu a porta e chamou seu pai. Para sua surpresa, ele estava bem e sendo alimentado pelo mordomo. Ela sentiu-se aliviada, e assim que os empregados saíram, seu pai a repreendeu pela sua repentina entrada em seu quarto. No entanto, Madeline, impaciente, pediu-lhe para ele esquecer isso, e explicar-lhe sobre os rumores de sua falência. Ele relutou com receio do que iria ouvir, e apresentou os olhos marejados. Mas de repente, gritou desesperadamente que tudo era culpa dele, explicando que investiu toda a fortuna na empresa que faliu. Mas inesperadamente, ele segurou as mãos dela e com um olhar radiante, expressou que ela era sua única esperança. Ela suspirou relaxada por ele estar vivo, e pensou que pelo menos, poderia ajudá-lo nesta vida. Então ela o tranquilizou, pedindo-lhe para ele não se preocupar, pois eles poderiam vender a propriedade, e depois disso, trabalhar para pagar o restante da dívida dele. Contudo, o pai dela achou isso um absurdo, e exclamou por que raios um nobre trabalharia. Ela ficou surpresa e questionou o que ele queria dizer com aquilo, mas ele disse que o conde Nottingham estava interessado nela.
Ela ficou confusa e alegou que eles apenas dançaram algumas vezes, mas o barão ressaltou que isso significava muito, porque o conde Nottingham sequer demonstrava interesse pelas mulheres. Dias depois, Madeline estava em um evento social, reclamando que não era um bom momento para aquilo, mas como seu pai insistiu, não teve escolha. Porém, seus pensamentos foram subitamente cortados, quando o anfitrião, um senhor sem noção, a abordou, dizendo que estava feliz ao vê-la, e sem perder tempo, a convidou para dançar. Ela olhou incrédula, enquanto pedia desculpas porque não estava se sentindo muito bem no momento. Mas o sem-vergonha, o senhor, não gostou nadinha, e falou que ouviu dizer que a família dela tinha sido atingida por um infortúnio, e a cutucou dizendo que o pai dela não tinha com o que se preocupar, já que ele tinha ela. Madeline congelou ao escutar o homem, e ficou sem reação, mas ele comentou que como ela tinha 17 anos, já estava numa idade madura para tomar decisões sábias. Então o homem disse que deveria ter uma fila de nobres lutando para resgatá-la de sua situação. Madeline, com o corpo trêmulo, falou a si mesma para se acalmar, e se ela provocasse uma cena, poderia piorar a situação deles. Então ela se resignou a agradecer pelo sábio conselho, mas neste momento, ela sentiu uma palminha em suas costas, e em seguida, escutou uma voz perguntando ao senhor se ele poderia aumentar a música. A prota se virou e viu que era o mestre Nottingham, que comentava com ar de desprezo que algo estava irritando seus ouvidos. Mas subitamente ele encarou o senhor com um olhar intimidador, e falou que talvez fosse por causa das divagações de um tolo bêbado que não sabia a diferença entre um conselho sábio e indecência. O senhor sentiu arrepios ao encará-lo, e rapidamente se retirou alegando que iria cuidar de seus assuntos. Enquanto isso, George se reuniu com eles, e falou a Ian que ele foi muito rude com o anfitrião, e reforçou que ele não precisava intervir. No entanto, Ian disse que não conseguiria simplesmente ficar parado assistindo. Madeline ficou constrangida ao escutá-los, mas do nada, Isabel segurou seu braço, e a convidou para ver o novo catálogo de vestidos. Então Isabel sussurrou se por acaso ela não era uma médium, se podia prever o futuro ou se comunicar com os mortos. Madeline se agitou e respondeu que achava que não, mas em sua mente, sabia que conhecia o futuro. A garota então perguntou se ela sabia o quão misteriosa ela era, porque ela não só sabia o nome de seu amado, como também parecia saber o que ela estava prestes a fazer naquela noite. No entanto, Madeline se sobressaltou e perguntou se realmente ela estava planejando acabar com a própria vida, mas Isabel negou, e falou que embora ela estivesse um pouco bêbada, sua intenção era apenas fazer uma corrida. A garota ponderou que ela parecia com alguém que ela conhecia, fazendo Madeline ficar curiosa e perguntar quem seria, contudo, a garota sorriu e falou que era apenas um velho amigo. Também disse que tinha a impressão que elas iriam ser boas amigas no futuro. Além disso, revelou que em breve seu irmão iria convidá-la para ir à casa deles, e perguntou se ela sabia o significado do convite. A prota fez uma expressão de assombro, e pensou que muito havia mudado naquela vida, mas a grande onda do destino parecia estar levando ela de volta ao seu passado. Dias após, Madeline e seu pai estão dentro da carruagem, quando ele a repreende por ela não estar usando rosa. Mas ela está infeliz, e responde que não se sentia bem usando uma cor brilhante, quando estavam prestes a pedir assistência financeira. Porém, ele comentou que apesar dela ser sua filha, às vezes ela parecia ser muito densa. Então ele segurou o convite, e falou que aquele convite não era do Lord Nottingham para ele, e sim do seu filho Ian para ela. E se indaga porque ele receberia um convite de uma família que nunca conheceu, mas Madeline corta seu barato, e fala para ele não criar esperanças, argumentando que os Nottingham são uma família rica e influente, e portanto, nenhum deles se interessaria na filha de um barão falido, inclusive, apostou que nem foi o conde Nottingham que escreveu o convite. Ele suspirou e disse talvez, mas pediu para ela não ser tão chata. No entanto, o barão com os olhos brilhantes encarou o convite e falou que o conde Nottingham enviou mesmo sabendo da situação deles, e espera cair nas boas graças dele para receber qualquer ajuda que ele possa fornecer. Em sua mente, Madeline pensou o quanto Ian era arrogante, e que provavelmente o convite era para satisfazer alguma obrigação moral. Ao chegarem na mansão, eles são recepcionados pelo mordomo Sebastian, que anunciou que o senhor estava à espera deles. Ela ficou atordoada ao ver o mordomo, e pensou que talvez ela veja outras pessoas da sua vida anterior. Sebastian percebeu seu olhar e perguntou se havia algum problema. Ela respondeu sem graça que não, e achou o rosto dele gentil agora que está mais novo. Mas de repente, a família Nottingham surgiu diante deles, e deu boas-vindas à família Hohenfield.
Madeleine agradeceu por serem recebidos por eles, e pensou que em sua vida passada, não conseguiu conhecê-los, pois o Lord Nottingham contraiu uma doença que ceifou sua vida antes da guerra. E depois de ver 2 de seus filhos morrerem, a Lady Catherine caiu doente, e definhou lentamente de tristeza, antes de finalmente falecer. Enquanto observava os pais de Ian caminhando pelo jardim, lembrou-se que no retrato o pai dele parecia ser tão frio, no entanto, agora sua expressão parecia ser de um homem feliz, apesar da saúde debilitada. Madeleine abaixa a cabeça pensativa, e reflete que não imaginava que era assim que a mansão Nottingham costumava ser, quente, feliz e aconchegante. Porém, Ian aparece de repente, e estende a mão convidando-a para entrar. Ela hesita, mas acaba concordando. Apesar de suas dúvidas, o dia deles na mansão passou sem incidentes. O lugar era completamente diferente da mansão que conheceu em sua vida passada. Todos eram energéticos e cheios de vida. Ver como era diferente a fez ver Ian também sob outra ótica. Se a tragédia não tivesse atingido a mansão antes dela chegar, talvez suas vidas passadas também teriam sido diferentes. Se ela tivesse chegado antes de tudo, talvez eles teriam outro destino. Enquanto eles tomavam chá, o Lorde perguntou ao pai de Madeleine se ele gostou da refeição. Ele respondeu animado que até mesmo o chá era perfeito. Em seguida fez a mesma pergunta a Madeleine, que respondeu que não podia agradecer o suficiente. Mas por dentro, ela estava agitada, pensando que logo eles deviam apresentar a situação financeira. Mas do nada, o Sr. Nottingham diz a Madeleine que ficou feliz ao conhecê-la, porém, diz que eles precisavam se retirar, e dar-lhes um tempo a sós. Nesse instante, ela lançou um olhar de desespero ao seu pai, que sussurrou para ela ser uma boa menina. Ela ficou tensa, mas Ian disse que ela não precisava se levantar, porque ele é quem ia fazer isso. Então, disse gentilmente que iria se ajoelhar, mas ela congelou e ficou surpresa, e suspirou quando ele falou o nome dela. Ian, ajoelhado e com as bochechas visivelmente coradas, perguntou com uma voz suave se ela gostaria de se casar com ele. Ela ficou incrivelmente chocada, e perguntou que raios ele estava fazendo, mas ele disse que seria honesto com ela, pois ouviu dizer que a família dela estava falida, porém Madeleine não reagiu bem e perguntou o que uma coisa tinha a ver com a outra. Ian ficou confuso, e explicou que ele poderia dar a ela o que ela precisasse, e enquanto tirava algo do bolso, falou que seus pais aprovaram, então não havia mais nada além de seu consentimento. Ian retirou do bolso um anel espetacular, e declarou à senhorita Roenfield que o seu desejo era casar com ela. Assim ele explicou que seu pai estava doente, e em razão disso, gostaria que ele visse antes que fosse tarde demais. Ela o encarou como se não acreditasse naquilo, e com o punho cerrado, perguntou se era para ele ver eles casados, ao que ele confirmou. Mas ela suspirou incomodada, e perguntou sem rodeio se ele a amava, contudo, ele pausou e demonstrou não entendê-la. Então Madeleine enfatizou sua pergunta, e questionou se ele sentia amor por ela. Neste instante, Ian levantou-se enquanto refletia sobre o amor. Ele se aproximou dela, e argumentou que ao invés de algo tão inconstante como o amor, considerava que admirá-la seria uma afirmação mais precisa, e fechou a caixa do anel. Também lamentou colocar daquela forma, mas ela parecia ser mais responsável que seu pai, e que certa ocasião, ela comentou que queria viver sem depender de ninguém, porém, a verdade é que ela precisaria dele para fazer isso. Além disso, preferia que sua esposa fosse inteligente, ao invés de ingênua, como todas as jovens por aí. E de forma incisiva, falou para ela não desperdiçar essa chance e aceitar o casamento. Ela abaixou a cabeça e falou com pesar, que realmente ele sempre tentava comprar os afetos dela. No entanto, ele ficou atordoado e disse que nunca tentou comprar o afeto dela, mas ela explicou que ela não estava ali para aceitar uma proposta de casamento. Quando estava prestes a sair, Ian se desesperou e pegou a mão dela, perguntando se ela precisava de tempo para pensar, tentando convencer a si mesmo de que era apenas isso, e se fosse esse o caso, estaria tudo bem. Contudo, ela se voltou para ele e diante dele, lembrou-se das correntes que aprendiam naquele casamento infernal, e puxou sua mão com força, gritando não. Madeleine bradou que não queria ser vendida para um homem em razão da dívida de seu pai, pois de maneira alguma ela cometeria os mesmos erros de novo. Porém, Ian ficou sem entender nada, e perguntou que raios ela estava falando, ressaltando que a oferta também era benéfica para ela, e de forma alguma sua intenção era de insultá-la. Madeleine suspirou exausta, e falou francamente que eles não poderiam ficar juntos, mas ele pediu para ela ao menos dizer o porquê, se sentindo ter sido feito de tolo. A prota olhou em seus olhos e falou calmamente que a razão era porque eles destruiriam um ao outro. Depois de ouvir isso, ele deu um longo suspiro e ficou pensativo, e em seguida, ambos seguiram por caminhos opostos.
Ela fechou os olhos arrependida, e pensou que, em primeiro lugar, jamais deveria ter ido ali, mesmo que este Ian ainda tenha que fazer algo errado, a esperança não tem lugar no relacionamento deles. Vida passada de Madeline, 26 anos. Enquanto Madeline estava sentada, chorava por Corey, principalmente porque na noite anterior havia chovido muito, e se questionou se algo poderia ter acontecido com ele. Mas de repente, ela parou de chorar ao escutar os latidos de Corey. Foi quando Sebastian apareceu com ele diante dela. Madeline ficou extremamente animada, e curiosa indagou como ele conseguiu encontrá-lo. O mordomo limpou a garganta, e explicou que o jardineiro o encontrou pela manhã, e apesar de encontrá-lo encharcado, garantiu que Corey não estava doente. Ela ficou radiante com a notícia, e perguntou onde estava o jardineiro para agradecê-lo. Mas rapidamente Sebastian disse não, porque o jardineiro só estava cumprindo seu dever. No entanto, ele mudou de assunto, e falou que o Lord Nottingham estava muito mal devido a um resfriado. Ela hesitou e achou repentino, e perguntou se era muito grave, mas Sebastian respondeu que o médico receitou-lhe repouso, e portanto, pediu para ela não subir no andar do Lorde. Mais tarde, Madeline não aguentou e foi até lá, e diante da porta do quarto dele, se indagou como ele conseguiu ficar doente tão de repente, mas considerou ser apenas coincidência. E ficou em dúvida se ela deveria entrar. Por fim ela não resistiu, e pensou que só iria verificar se ele realmente estava bem. Então ela entrou pé por pé, e se deparou com uma capa de chuva ensopada, e se surpreendeu porque aquilo definitivamente não podia ser verdade. Inquieta, Madeline se indagou se foi ele quem encontrou Corey na chuva, mas imediatamente descartou esse pensamento e achou impossível. No entanto, Ian aparentava estar muito mal, então ela tocou em sua testa e descobriu que ele estava queimando em febre. Enquanto ela se afastava para procurar algo, ele abriu os olhos, e com a visão embaçada, chamou por sua irmã Isabel. Assim que ela se aproximou, ele pegou as mãos dela e começou a chorar sem parar, enquanto dizia sentir muito, porque ele deveria ter deixado ela fazer as suas próprias escolhas. Madeline segurou a mão de Ian, e pediu para ele se acalmar, porque ela era sua esposa, e não Isabel. Ele ficou surpreso e repetiu minha esposa, e Madeline sorriu encabulada e respondeu que sim, sua esposa. Enquanto Ian falava calmamente o nome Madeline, minha esposa, seus olhos carinhosos observavam atentamente. Ao ouvir tais palavras, as bochechas de Madeline ficaram levemente coradas. Foi então que ela notou uma rosa vermelha ao lado da cama de Ian. Enquanto no campo de batalha, Ian ouviu o grito de um soldado, ordenando uma retirada imediata, e prontamente comunicou ao tenente Nottingham sobre os soldados gravemente feridos e a presença do inimigo próximo. Mesmo com as balas voando por todos os lados, uma delas acertou a perna de um soldado, que clamou por ajuda e implorou a Ian para que o salvasse. No entanto, subitamente, o soldado alertou o tenente sobre um perigo iminente que o atingiria. Num solavanco, Ian acordou abruptamente, sentindo-se angustiado por reviver constantemente os horrores da guerra. Levando a mão à testa, ele lamentou ter tido o mesmo pesadelo de sempre. Foi nesse momento que Ian percebeu que Madeline segurava sua mão enquanto dormia. Ele a olhou fixamente e perguntou por que Madeline estava em seu quarto. Também se questionou se ela estava cuidando dele, mas seja qual for a razão, se sentiu muito melhor. E refletiu que as mãos dela faziam seus pesadelos desaparecerem, puxando ele das memórias da guerra. O casamento foi por mera necessidade, uma esposa falha, para um conde defeituoso. Ele quebrado pela guerra, e ela uma jovem nobre e ingênua, que desconhecia os horrores da guerra. Eles eram completamente opostos, mas eventualmente, ela encontrou seu caminho no mundo dele, e o levou para o dela. Então ele observa ela dormindo, e se pergunta se tem o direito de ficar ao lado dela, pois é consciente de seus erros. E ficou tenso ao pensar que talvez acabe a arrastando para seu inferno pessoal. Madeline então acorda e percebe que ainda está segurando a mão dele, e apressadamente retira sua mão, dizendo que ele teve uma terrível febre durante a noite, mas ele diz que está bem agora. O clima ficou estranho, e de forma desajeitada, Ian perguntou como estava o Corey. Ela balbuciou que ele estava bem. Mas rapidamente ele trocou de assunto, e disse que ela mencionou querer ir ao cinema. Ela confirmou e perguntou por que ele falou isso. Ele virou-se para o outro lado, e respondeu que a partir daquele momento, ela poderia sair da mansão, pois não a impediria mais. Madeline então indagou se ele esperava que ela fosse grata por aquilo. No entanto, ele argumentou que só estava preocupado com ela, dizendo que o mundo realmente não era um lugar seguro. Então, sem perder a oportunidade, ela perguntou se agora o mundo estava mais seguro. Mas ele não queria podar a vida dela, e respondeu que simplesmente não gostaria de arrastá-la para sua própria confusão.
Porém Madeleine refletiu sobre o que ele disse e falou para ele não falar aquilo de si mesmo. No entanto, Ian de forma racional, respondeu que não falar não tornava aquilo falso. E antes que perdesse a coragem, falou que ele poderia pegar quantas rosas quisesse, pois o jardim também era dele. Nesse momento, ambos se olharam, e um pensamento passou pela mente de Madeleine, que talvez estivesse tudo bem para ela ter um pouco de esperança no relacionamento deles, afinal aquela poderia ser sua última chance. Após alguns dias, Madeleine entregou uma xícara de chá para Ian, e refletiu que após aquele dia, ele se tornou mais amigável e acessível. Ela então passou os olhos na estante e se surpreendeu ao encontrar uma cópia original de Tamburlaine, o Grande. Imediatamente Ian falou que poderia levá-lo para ler. Ela se voltou para ele e indagou se ele quis dizer que ela poderia ficar com o livro, mas apressadamente, pensou que só porque ele estava sendo um pouco mais gentil, não significava que ela tinha que ter ideias erradas. Porém ele interrompeu-a e falou que o livro era dela, aliás tudo pertencia a ela, assim como o jardim de rosas era dele, seus estudos também eram dela. Nesse instante, o coração de Madeleine bateu de forma descompassada, e seu rosto corou levemente. Assim, Ian se dirigiu a Sebastian e falou sobre os reparos da parede da mansão, e orientou que se a guerra estourasse a primeira linha de defesa era a mais importante, portanto, era fundamental que ele mesmo supervisionasse o trabalho. Em sua mente, ela pensou quando ele iria superar os traumas da guerra, e ponderou que se ele tivesse alguma diversão, talvez esquecesse. E através de seus livros, ela deduziu o seu gosto e teve uma ideia. Dias depois, Madeleine estava envolvida nos preparativos para a exibição de um filme aberto para os convidados. Sebastian observou que não havia espaço suficiente ali, mas Madeleine sugeriu que poderia ser exibido na capela do Jardim dos Fundos, e argumentou que a mansão precisava de algo novo. E mesmo que fosse insensibilidade dela, estava disposta a mostrar a Ian que o mundo estava se recuperando. Assim ela ficou envolvida na organização do evento, apesar de considerar que iria ser exaustivo supervisionar tudo, se sentiu viva ao perceber a mudança de atmosfera na mansão. Ian não demonstrava interesse, mas ela sabia que ele estava permitindo o espaço que ela precisava, fingindo não se importar, porém ela precisava ter certeza, e resolveu procurá-lo. Diante da porta dele, pensou não acreditar que realmente ela conseguiu ir até ali, então reuniu coragem e bateu na porta. Depois que ela entrou, Ian ficou curioso para saber a razão de sua visita. Ela então murmurou que estava muito nervosa, pois era a primeira vez que eles iriam receber hóspedes na mansão. Também expressou que era o seu primeiro evento como esposa de um conde. Mas, Ian a tranquilizou e disse em poucas palavras que ela estava trabalhando bem. Ao que ela ficou feliz por sua resposta, e perguntou se ele já havia assistido algum filme, ao que ele comentou que assistiu uma vez em Paris. Entretanto, Madeleine ficou eufórica e tocou em seu ombro, dizendo que então eles poderiam assistir juntos porque seria divertido. Após se retirar, ela cobriu o rosto constrangida, dizendo que realmente conseguiu falar o que queria, e com o coração batendo forte, olhou sua mão que tocou nele. Finalmente o dia do evento chegou. Madeleine respirou aliviada que muitas pessoas compareceram, e percebeu que não havia mais tanta divisão entre plebeus e nobres. Contudo, ponderou que talvez muitos estivessem ali para saber mais sobre os rumores do Conde Fantasma, e se indagou se ele iria aparecer na exibição. Mas de repente, Ian do alto da escada, pediu desculpas por estar atrasado, e se apresentou como Ian Nottingham, o mestre da mansão. Com elegância e desenvoltura, Ian dirigiu-se aos convidados, expressando sua sincera gratidão pela presença de todos. Em seguida, desejou a todos um momento maravilhoso. Madeleine ficou encantada com sua postura, e após Ian se aproximar dela, pediu desculpas por seu atraso. Ela sorriu animada e anunciou que estavam prestes a iniciar a exibição do filme, mas inesperadamente, Ian estendeu o braço e a convidou para acompanhá-lo. Surpreendida, ela hesitou, mas acabou aceitando e entrelaçando seu braço ao dele. Durante o trajeto, Madeleine percebeu que Ian tremia bastante, e preocupada, sussurrou perguntando se ele estava bem, assegurando que ele não precisava se esforçar. Ian disse que receber tantos convidados era uma tarefa difícil, mas afirmou estar bem e demonstrou sua vontade de assistir ao filme. Madeleine esboçou um sorriso sincero, percebendo que ele queria assistir ao filme com ela. Durante a preparação da exibição do filme, Ian indagou sobre o enredo da produção, ao que ela respondeu não saber ao certo, apenas que se tratava da mais recente obra do cineasta mais aclamado na atualidade. No entanto, ressaltou que se tratava de uma comédia, justamente por isso, desejava assisti-la ao lado dele, mas ele ficou sem graça, e agradeceu Madeleine por ter feito tudo aquilo.
Enquanto a projeção decorria, era possível escutar risos vindos dos convidados, e Madeleine se divertiu com isso. Contudo, ao fitar Ian, percebeu que ele estava concentrado, e pensou que graças à sua presença a festa estava sendo um sucesso. E decidiu que mais tarde, iria certificar-se de agradecê-lo devidamente. No entanto, de repente Ian começou a tremer e colocou a mão sobre o peito. Nesse momento, enquanto Madeleine cogitava a possibilidade de estreitar os laços com ele, sua felicidade durou pouco, pois Ian desabou inconsciente ao seu lado. Percebendo o estado dele, gritou desesperadamente e implorou por ajuda aos presentes. Assim surgiu um homem que pediu para ela se acalmar, pois ele era um médico. Ele explicou que os sintomas do conde indicavam uma convulsão, e como tal, era necessário estabilizá-lo em primeiro lugar. Imediatamente, ele ordenou que o conde fosse levado para o quarto, e mais importante, que colocassem um lenço em sua boca para evitar que ele mordesse acidentalmente a língua. Madeleine aproximou-se do médico e questionou se ele havia afirmado ser um médico, ao que ele confirmou e acrescentou que era um neuropsiquiatra, além de ter servido como médico oficial na guerra. Assim, ele lhe entregou seu cartão e informou que era o filho mais velho do Lord Arlington, Cornel Arlington. Madeleine, com lágrimas nos olhos, expressou sua gratidão sincera pela presença dele e por sua valiosa ajuda. Naquele momento, ela sentiu um imenso alívio pela chegada do homem, sem ter ideia de que isso a conduziria à sua própria morte. De volta ao presente. Enquanto Madeleine estava apoiada no sofá, repentinamente ouviu uma explosão e ficou assustada. E logo depois, mais uma vez, era 28 de junho de 1914. A guerra começou. Tempos depois, Madeleine foi notificada de que precisaria desocupar a casa no mês seguinte. Enquanto atendia o senhor, Madeleine avistava jovens recrutas indo para a guerra, e seu semblante mudou ao encarar a dura realidade. O jornal aos seus pés anunciava que a Grã-Bretanha havia declarado guerra à Alemanha. Todos estavam tomados por um espírito patriótico e muitos homens se voluntariaram para entrar em confronto. E os homens capazes que se recusaram a se alistar eram vistos como covardes, mas os que estavam dispostos a lutar eram elogiados por suas ações honrosas. Assim como Madeleine em sua vida passada, eles não tinham ideia do que estariam dispostos a sacrificar em nome do patriotismo. De repente, a lembrança de Ian surgiu em sua mente e sentiu seu coração apertar, mas ela suspirou ao perceber que ele já não tinha mais importância em sua vida. Quando inesperadamente, seu pai entrou bêbado, a chamando de tola. Madeleine lançou um olhar decepcionada e questionou se ele estava bebendo novamente, mas ele respondeu de forma ríspida, atribuindo a culpa a ela, argumentando que a pobreza em que viviam era por causa dela. Ela suspirou incomodada, enquanto ele a responsabilizava pela situação de miséria devido à recusa da proposta de casamento. Madeleine tentou ajudá-lo a se levantar, ao mesmo tempo em que pedia para ele se acalmar, pois a casa havia sido vendida e eles precisavam buscar outro lugar para morar. O barão a encarou chocado, e perguntou incrédulo se ela havia vendido a casa. Ela confirmou e pediu para ele esquecer sobre a proposta, mas ele afastou sua mão e exclamou que não precisava de uma filha como ela, enfatizando que ele não era mais seu pai. Desgostosa, mordeu os lábios ao compreender finalmente que o homem que se dizia seu pai nunca se importou com ela. Mas o barão estava fora de si e afirmou que se soubesse que aquilo aconteceria, teria investido em outra casa com o dinheiro gasto para criá-la. Ela franziu a testa pensando que aquela situação era inevitável, porém ele afirmou que aquela tinha sido sua última chance, porque ambos os irmãos Nottingham se alistaram para se juntar ao exército, portanto, não havia mais homem algum para ela se casar. Madeleine virou-se para sair ignorando seu pai, e pensou que se Ian partisse para a guerra, tanto a história como suas vidas não podiam deixar de seguir o rumo predestinado. Ela julgou que talvez fosse a última vez que o visse, e ficou em dúvida se deveria dizer algo a ele. Madeleine, vida passada, 27 anos. Enquanto caía uma tempestade, Ian recebia seu doloroso tratamento prescrito pelo doutor. Madeleine e a empregada observavam o tratamento pela fresta da porta, quando a criada perguntou se ela achava que aquilo estava ajudando o senhor. Ela respondeu que aquele era o último tratamento médico, e enquanto assistia silenciosamente o sofrimento dele, falou que elas precisavam confiar no doutor. Logo após, Madeleine cuidava de Ian que dormia, e ao despertar, pediu desculpas por tê-lo acordado, mas ele tranquilizou-a dizendo que estava tudo bem. Então ela expressou compaixão pelo desafio que ele estava enfrentando com o tratamento, e Ian respondeu com um suspiro, enfatizando a necessidade de melhorar, pois não conseguia mais viver daquela forma, acreditando que era necessário passar por tudo para o próprio bem. O
O semblante de Madeleine se animou ao contemplar a determinação dele, ressaltando que ouviu falar da excelência do médico, que era membro da Sociedade Real de Medicina, logo ela tinha certeza que ele iria se recuperar. De forma apática, Ian mencionou que através da experiência adquirida ao tratá-lo, o doutor esperava ajudar outros pacientes. Ele também pediu a Madeleine para não se preocupar, pois eventualmente ele estaria melhor. Nesse instante, o médico entrou na sala e solicitou uma conversa com ela, dizendo que precisava contar-lhe algo sobre o seu marido. Ele explicou que Ian precisava passar por um tratamento intenso para enfrentar um trauma ainda maior, a fim de torná-lo menos sensível a ele. Mencionou também que veteranos de guerra como ele eram afetados por essa condição, e embora a pesquisa fosse recente, a maioria dos pacientes se recuperava após o tratamento. Madeleine se sentiu aliviada e esperançosa, e agradeceu por ele estar contribuindo para a recuperação do seu marido, ao que ele respondeu que apenas estava desempenhando seu papel como médico. Posteriormente, ela perguntou se poderia auxiliar, mas o médico a aconselhou firmemente a manter distância de Ian por um tempo, para que o paciente pudesse lidar com seus traumas sozinho. Apesar de hesitar ao ouvir essa recomendação, ela foi encarada com seriedade pelo médico, o qual explicou que o tratamento era como amputar um membro. Madeleine se entristeceu ao perceber que por sua causa, Ian teve uma convulsão e que suas ações estavam prejudicando o tratamento dele. No entanto, o médico a tranquilizou, indicando que a situação não era tão simples, e a aconselhou a não ser excessivamente indulgente com Ian, porque poderia piorar seu estado. Assim, a partir daquele momento, toda a comunicação entre eles deveria passar por ele antes, ao passo que ela receberia atualizações semanais sobre o progresso de Ian. Alguns dias depois, enquanto o médico administrava choques em Ian, encorajava-o a manter-se forte e resistir pelo bem de sua esposa, mencionando a admiração por Madeleine, que apesar de sua fragilidade, encontrava forças para cuidar dele, um marido destroçado. Desta forma, ele deveria se esforçar para se tornar merecedor dela como marido, e com uma seringa em mãos, enfatizou que somente após ele conseguir passar por aquilo, é que o verdadeiro tratamento começaria. Enquanto isso no quarto, Madeleine agitava-se ao ouvir os gritos de dor de Ian. Os tratamentos psiquiátricos experimentais eram assim naquela época, mas Madeleine confiava tanto no médico que acreditava que aqueles gritos eram indícios de melhora. Mais tarde, ao se aproximar de Ian, Madeleine percebeu que embora suas convulsões tivessem diminuído, ele parecia ainda mais insensível e indiferente. Então, gentilmente, propôs que as cortinas fossem abertas para deixar um pouco de sol entrar, mencionando que o dia estava lindo lá fora. No entanto, a resposta dele foi ríspida, dizendo que não era necessário e que ela o estava distraindo. Madeleine começou a se inquietar, achando que algo estava errado, mas ele negou. Isso a tranquilizou e ela aproveitou para pedir emprestado um livro, porém ele franziu a testa irritado e a mandou sair imediatamente. A reação dele pegou Madeleine de jeito, e seus olhos se arregalaram surpresos, mas ele prosseguiu e a proibiu de entrar em seu escritório dali em diante. A protagonista ficou perplexa, pensando que a conexão que achava existir entre eles havia desaparecido. Mais tarde, Madeleine, ainda devastada, perguntou ao doutor se ele tinha certeza da melhora de Ian, ao que o Dr. Arlington hesitou, mas entregou-lhe um livro, alegando que a ajudaria a compreender o estado mental dele. Além disso, expressou seu desejo que ela se interessasse mais pela medicina, mas ela não compreendeu e perguntou o que ele queria dizer. Ele então explicou que via nela um grande potencial para se tornar enfermeira, o modo como ela cuidava de Ian e seguia suas orientações atentamente, a destacava como alguém promissor, sendo perfeita para ocupar a vaga de sua enfermeira assistente. Madeleine ficou chocada com a proposta, mas ele argumentou que o tratamento de Ian não tinha mais esperanças, o que a fez se indignar e protestar, porque todos na mansão depositaram sua fé nele. Porém, ele respondeu calmamente, quase como se apreciasse a situação, que Ian não iria se recuperar como ela desejava. Madeleine ficou surpresa, mas o homem afirmou que Ian havia se recuperado das convulsões, porém lidar com ele era outra história. Então ele ofereceu a oportunidade de ser livre e partir com ele, pois seria um desperdício continuar vivendo como uma esposa submissa. Também sugeriu que ela encarasse aquilo como uma forma de vingança contra Ian por tê-la mantido presa naquele lugar. Enquanto isso, uma empregada à espreita observava tudo escandalizada. Assim, a empregada compartilhou com as outras, e logo os boatos se espalharam. No dia seguinte, enquanto as criadas estavam no corredor, comentavam entre si a situação indecente envolvendo Madeleine. Chegaram até a especular sobre a proximidade entre ela e o médico, sugerindo que ambos já se conheciam antes.
Porém, Ian ouvia atentamente a conversa delas, e ficou chocado ao escutar uma delas expressar compaixão por ele, principalmente por estar sendo traído daquela maneira. Naquela noite, enquanto bebia em seu escritório, Ian receava ser abandonado por Madeleine. Então refletiu sobre o seu papel de marido, reconhecendo que havia feito mais do que o esperado, tudo para sentir o calor dela, e ficou atordoado ao pensar que o sorriso dela era uma mentira. Ele abaixou a cabeça e tentou se lembrar desde quando ela havia se esforçado para se aproximar dele. E recordou o momento em que encontrou o cachorro e adoeceu, indagando-se sobre o que ela pensou ao vê-lo inconsciente. Será que imaginou que ele estivesse à beira da morte, ou talvez tenha sido por isso que ela decidiu chamar o médico, além de ter mentido sobre desconhecer o teor do filme, e possivelmente ter convidado todas aquelas pessoas para transformar a situação em um espetáculo. Além disso, ela observava secretamente seu tratamento enquanto ele era submetido a torturas, talvez na esperança de se ver livre do marido monstruoso. Enquanto ponderava sobre tudo isso, Madeleine abriu a porta e pediu permissão para entrar. Ao notar que ele estava bebendo, questionou se estava tudo bem, ressaltando que o médico havia recomendado que ele evitasse o álcool. No entanto, ele se aborreceu ainda mais ao ouvir a menção do nome daquele bastardo, e perguntou se ela também estava tentando atuar como sua médica, provavelmente se sentindo importante depois de estar tão próxima dele. Ela se sobressaltou e exclamou que não era o caso, pois sua única preocupação era ele. Porém, ele cerrou os dentes e proclamou ser o senhor da mansão, podendo beber se quisesse sem dever satisfações. Salientou ainda que quanto mais rápido ele se recuperasse, mais depressa o médico partiria. Ela ainda destacou que por mais que o doutor fosse confiável, era um homem ocupado, e portanto, era melhor deixá-lo ir embora assim que o tratamento terminasse. No entanto, tomado pelos boatos e perturbado mentalmente, Ian não conseguia distinguir a realidade da ficção, e enquanto pintava o monstro dela, Madeleine o chamava insistentemente perguntando se ele estava bem. Após voltar a si, ele afastou sua mão abruptamente, e ordenou que fosse diretamente para o quarto. Ela ficou naturalmente confusa diante da situação, e se não fosse por sua intervenção, estaria passando fome nas ruas, e agora que ela estava ciente de sua situação, mandou ela agir como uma esposa de um conde, e viver como uma sombra. Madeleine sentiu algo se despedaçar dentro dela, e abalada ao extremo, se retirou, e com o corpo trêmulo, jamais imaginou que ele fosse capaz de tratá-la assim. Em seu quarto, ela sussurrava se questionando como ele conseguia falar com ela daquele jeito. Mesmo ciente de sua doença, refletiu sobre quanto mais seria capaz de suportar ser tratada assim. Madeleine fechou os olhos exausta daquela vida, quando de repente ouviu batidas na porta. Era o Dr. Arlington. Ele informou sobre o progresso do tratamento do conde, comunicando que a terapia de choque havia terminado, e que a partir daquele momento, ele apenas necessitaria de acompanhamento. Também agradeceu pelo esforço dela, ao que ela retribuiu, porém o repreendeu ao mencionar que ele poderia ter marcado um horário para encontrá-la na recepção. Ajustando os óculos, ele se desculpou, justificando a falta de tempo devido ao conde tê-lo dispensado do serviço, e perguntou se ela já havia pensado em sua proposta. Ela hesitou e virou o rosto, mas ele enfatizou mais uma vez seu talento e potencial para se tornar uma enfermeira. Sem se dar por vencido, assegurou pelos ombros e falou que o mundo estava mudando rapidamente, e que ela não precisava se limitar ao papel de esposa submissa. Nesse momento, ela o afastou e afirmou que isso não seria bom para o seu marido, e que sua condição poderia piorar. Contudo, ele a encarou com um semblante sombrio, e perguntou se ela ainda achava que poderia ser a amada esposa dele. Assim ele pediu para ela encarar a realidade, porque o conde passou a beber, além disso, era um fracasso como paciente e como homem. Sem aguentar mais, Madeleine gritou para ele parar de insultá-los. No entanto, ele fez pouco caso de seu pedido, e perguntou se ela realmente achava que teria outra chance de escapar, afirmando que seria a última pessoa que ofereceria uma saída. O doutor voltou para ela, e indagou se ao menos ela pensou em sua proposta. Ela gaguejou sem conseguir responder, mas ele a abraçou enquanto perguntava se ela tinha certeza que poderia continuar vivendo presa ali. Além disso, falou que a única coisa que o conde ofereceu em nome do amor foi a prisão. Aquelas palavras perfuraram seu coração, então ela levou as mãos ao rosto, e desesperada falou que sabia daquilo, e expressou vontade de ir com ele. Mas neste momento, Ian apareceu e chamou seu nome, surpreendendo a ambos que não esperavam. Madeleine sentiu um arrepio em seu corpo quando ele pediu para ela ficar onde estava. Enquanto o som estridente de sua bengala tocava o chão, Ian emergia das sombras em direção a ela. Ele a encarou com um olhar sombrio, e questionou se ela o achava ainda mais assustador de perto.
E num acesso de raiva, a segurou pela mão e perguntou se o barão foi tão encantador a ponto dela ter sido infiel. Também indagou se a serpente lhe prometeu amor eterno. Madeleine rangeu os dentes ao pensar que ele não fazia ideia do quanto ela suportou por ele. Então perguntou por que ele estava fazendo aquilo com ela, e se manteve firme, afirmando que ele podia pensar o que quisesse. Enquanto ela virava-se para sair, bradou que se recusava a ficar por mais tempo presa ali. Quando de repente, ele gritou desesperado pelo seu nome. De volta ao presente, Madeleine, 17 anos. Enquanto caía uma chuva torrencial, e estava em seu quarto quando foi interrompido por sua irmã. Ela abriu a porta bruscamente e falou que a mulher estava na mansão, Madeleine Hohenfeld, a mesma que recusou a proposta de casamento dele. Algumas horas antes, os 3 irmãos esperavam ansiosamente por notícias à porta do quarto do pai. Subitamente a mãe deles surgiu, visivelmente abalada, informou que aquela noite poderia ser a última do pai deles. Eles ficaram devastados, e Ian prontamente manifestou sua intenção de postergar sua inscrição no exército. Mas Isabel levantou a questão de que se o pai partisse e ele fosse para o conflito, ela e a mãe ficariam desamparadas. Em sua apelação a Eric, Isabel lembrou que o segundo filho estava isento de servir, mas Eric reiterou seu dever como membro da aristocracia. Contudo, a aflição tomou conta dela, argumentando que seriam mandados para a linha de frente para morrer como cães. Eric, resignado, mencionou que por causa dela, passou pela humilhação de pedir que fosse transferido para uma unidade de retaguarda. Isabel, chorosa, bateu no próprio peito ao afirmar que ele deveria lhe agradecer caso se salvasse. Ian decidiu que já era suficiente e se retirou para o seu quarto para descansar. Enquanto caminhava, refletia sobre a iminente partida de seu pai e cogitou que uma vez que o funeral terminasse, ele partiria para a guerra. Mesmo sem poder evitar o recrutamento, sua prioridade era garantir sua própria sobrevivência, mas de repente, a imagem de Madeleine cruzou sua mente. A princípio, ele a havia julgado apenas como mais uma jovem nobre, mas a cada conversa, seu interesse só aumentava. O sorriso dela em especial o cativava, motivando-o a resolver suas questões familiares para contemplar novamente aquela expressão radiante. De qualquer forma, eram águas passadas e aquilo não importava mais. Entretanto, seus pensamentos foram interrompidos pela chegada inesperada de sua irmã, informando que Madeleine estava ali para vê-lo. Ela o aguardava no coreto, quando ele se aproximou e disse que ela era realmente teimosa, pois ela havia recebido instruções para ir embora, e questionou o motivo de ela estar ali. Madeleine estava bastante constrangida, mas ainda assim afirmou ter algo importante a dizer a ele. Ele perguntou o que era tão importante ao ponto dela ser indelicada daquela maneira. Ela admitiu parecer louca, ciente da insanidade da situação, e mesmo sabendo que não deveria mais se envolver com ele, estava ali. No entanto, ele franziu o senho incomodado, e mencionou que ela estava repetindo o mesmo argumento que usou para recusar sua proposta anteriormente. Madeleine falou que soube que ele iria se juntar ao exército, e perguntou se ele precisava realmente ir. Contudo, Ian aproximou-se dela e questionou o motivo de seu interesse, pois o que ele fazia em sua vida não tinha relação com ela. A protagonista argumentou que se ele partisse, perderia absolutamente tudo no conflito. E delicadamente, segurou sua mão e pediu que não fosse para a batalha, mesmo que ele a considerasse louca, assegurou que não deveria pesar no campo de guerra. Ian expressou acreditar que ela o odiava, ao que ela respondeu que talvez o odiasse, ou desprezasse, ou apenas sentisse pena, mas o mais importante era que estava falando sério para que não fosse. Lógico que ele não reagiu bem, e afirmou que mesmo tendo-lhe proposto o casamento, isso não lhe dava o direito de tratá-lo de qualquer jeito. Ian declarou que estava ciente que o campo de batalha era perigoso, mas já estava preparado para os sacrifícios, além disso, ele não tinha opção de escolha. E antes de partir, agarrou sua mão e falou a Madeleine que não era necessário ela preocupar-se com ele, e por ser tarde da noite, sugeriu que ela passasse a noite ali. Em seguida, virou as costas e se afastou. Vendo-o partir, agiu por impulso e perguntou por que ele a propôs em casamento. E como ambos não sentiam amor um pelo outro, não tinham nada a perder. Então prometeu fazer de tudo para se tornar alguém que ele precisasse, desde que ele prometesse não ir para a guerra quando se casassem. Mas Ian não recebeu a proposta com bons olhos, porém Madeleine afirmou que se a resposta fosse positiva, se casaria com ele. Galera, que reviravolta, pelo seu olhar coisa boa não deve ser. Se gostaram deixem seu like, beijinhos e obrigada por assistirem.